gente vai começar falando agora sobre a declaração de óbito, tá bom? Essa aula é uma aula simples, tá? Objetiva, mas nem por isso pouco importante, tá? Então, vamos prestar bastante atenção, porque, né, em algum momento da vida de vocês, talvez vocês tenham que preencher uma declaração de óbito, tá? Eu, como otorrino, nunca preenchi, graças a Deus, mas como legista, já preenchi várias, né? Então, eu espero que assim, né? Mas em algum momento acaba acontecendo, né? Principalmente se você for dar plantão, urgência, emergência, dependendo da especialidade, tá? Então, é importante a gente saber como atuar nesses casos, tá? Então, o que é uma declaração de óbito, tá? É um documento público, ele é preenchido por alguém devidamente habilitado, tá? Ele o faz por obrigação, tá? E não por opção. Então, se eu estou de plantão, tá? E tem um óbito ali naquele hospital, ou próximo ali, né? A gente vai discutir quais são algumas situações que podem acontecer, eu tenho que fazer aquela declaração de óbito, tá? Eu vou preencher a declaração de óbito para poder liberar. Aquele cadáver, ele só pode ser liberado, só pode ser transportado se ele tiver essa declaração de óbito pronta, tá bom? Para que serve a declaração de óbito, tá? A função dela é claro, né? Ela encerra o que a gente chama de vida civil do sujeito, tá? Então, quando a gente nasce, a gente ganha a declaração de nascido vivo, não é isso? Os nossos pais vão lá, eles nos registram no cartório e a nossa vida civil começa naquele momento, tá? E a declaração de óbito, ela encerra a vida civil daquele sujeito. Então, você ganha essa declaração na hora que você vai no cartório e a certidão de óbito é emitida, como se diz, deu baixa no CPF, tá? Não tem mais, não existe mais aquela pessoa, tá? Ela está encerrada ali. E ela é sempre em 3 vias. Vocês vão ver que é uma via branca, que é a que a gente preenche, e as 2 de baixo são carbonadas, a amarela e a rosa, tá? A amarela você entrega para a família, e a família vai levar essa via, né, pro cartório, e o cartório vai emitir a declaração de óbito, tá? A rosa, ela fica no local de preenchimento. Então, se for no São João, no São João, se for no PSF, no PSF, se for no IML, no IML, se for onde for, tá? E a branca, eu tenho que devolver para a Secretaria de Saúde, tá? Essas declarações, gente, elas são fornecidas pela Secretaria de Saúde, tá? A Secretaria de Saúde, ela fornece e elas são numeradas. E eles anotam. De tal a tal número está no Santa Lúcia, de tal a tal número está no Santa Mônica, de tal a tal número está no IML. E eu só posso pegar outro bloco quando eu devolver todas aquelas, tá? Gente, qual que é a importância desse controle, tá? Senão eu vou lá e pego, eu tenho um seguro de vida bom, eu já estou velha, já não vou trabalhar, não quero votar mais, não vou precisar mais de nada, eu resolvo lá dar uma baixa lá né, faço uma declaração de óbito minha e vou lá e recebo esse seguro. Ou faço uma declaração de óbito da minha mãe e vou lá e pego o dinheiro dela, tá? Então, é muito importante a custódia desses formulários também. Isso é muito rígido, tá? E todas essas informações dos óbitos que ocorrem, eles vão para o SIM, né? Que a gente chama que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade. Então, se a gente conseguir lá no SIM, né? Se a gente baixar os dados, vão ter onde foi esse óbito, a causa morte, tá? De que foi esse óbito, o sexo, se isso foi na fase de puerpério, foi pós-parto, se criança tem dados do nascimento. Então, isso tudo, gente, abastece esse sistema de informação, que é o SIM, e me fala do que a minha população está morrendo, tá? Então, é importantíssimo, e as características, né, daquelas pessoas que estão morrendo. Então, é importantíssimo, tá? O preenchimento correto e que ele seja o mais rico possível em informações, tá? O médico, gente, ele tem responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento e pela assinatura da DO e por todas as informações registradas. Por que eu gosto de trazer isso aqui para essa aula? Nos hospitais, por exemplo, vocês vão ver que às vezes já chega preenchido para você o cabeçalho, que é a idade, o nome completo, o nome do pai, o nome da mãe, endereço, data de nascimento, ocupação,
já vem preenchido e vem para você preencher a parte médica só, propriamente dita, tá? Mas vocês são responsáveis por... Ah, não, mas quem colocou errado foi a moça lá, a secretária que preencheu. Problema seu, tá? Você é obrigado, tá, a conferir todas as informações que estão ali, ok? Tá? Então tem que ter esse cuidado aí na hora de preencher e mais ainda quando você receber isso preenchido. Pede o documento da pessoa, confere, e é melhor vocês usarem a certidão de nascimento ou a certidão de casamento, porque vai ser esse documento que o cartório vai exigir para emitir a certidão de óbito, tá? A gente sabe que às vezes carteira de trabalho, carteira de identidade, às vezes tem erro, tá? E aí você vai ter que voltar e vai ter que retificar essa DO, tá bom? Agora, se não tiver certidão de nascimento, certidão de casamento, paciência, você vai usar o documento que tem lá. Mas sempre que você tiver, né, pergunta, tem certidão de casamento ou de nascimento aí? Se tiver, use e tire as informações dela, tá? Quando que a gente tem que emitir uma declaração de óbito? Quando tem óbito, claro, né? Toda criança nascida viva, tá? Independente da idade gestacional. Nasceu viva, ganhou lá a declaração, como é que chama aquele papel que a gente usa para registrar a criança? Declaração de nascido vivo, não é isso? Se a criança tiver a declaração de nascido vivo, ela vai ter que ter a declaração de óbito, tá? Sempre que for óbito fetal, mais de 20 semanas, mais de 500 gramas ou mais de 25 centímetros, tá? Sempre que eu tiver um óbito fetal nessas situações, eu sou obrigada, tá, a emitir a DO. Quando é que eu não preciso emitir, tá? Se esse feto aqui tiver, na verdade, tem que ser, né, ele tem que ter menos de 20 semanas, menos de 500 gramas e menos de 25 centímetros, tá? Eu não sou obrigada a emitir. Mas se a família quiser enterrar essa criança, ela vai precisar de uma declaração de óbito, tá? Então, eu posso, nesses casos, a gente sabe que ela às vezes perdeu lá com 18 semanas, já sabia o sexo, né? Já tinha um nome, e aí quer enterrar. Ok, então faz uma DO. Tá? Mas esse feto, por exemplo, ele pode ser simplesmente descartado, tá? O outro não pode. O outro ele tem que ser sepultado e tem que ser feita uma DO para ele, tá bom? Peças anatômicas, não tem que fazer DO para peça, nem se a pessoa quiser. Você não põe nada DO, perna do seu João da Silva, né? Peça anatômica, você só faz um relatório. O hospital normalmente ele tem, né, esse fluxo já, então em geral são amputações, né? Amputou a perna, amputou o braço e tal, já tem um fluxo no hospital, você só faz um relatório e ele vai, né, o hospital já tem um fluxo para isso, para fazer o sepultamento dessas peças, tá? Então, vamos entender, né? Aqui nós temos duas situações que às vezes trazem confusão, tá? Mortes de causa natural, onde eu não sei a causa, tá? Então, aquelas mortes de causa natural, onde eu não sei do que a pessoa morreu. Já chegou em óbito, ou passou mal em casa, ou morreu no transporte, eu não sei o que aconteceu, tá? E as mortes de causa violenta, tá? As mortes de causa natural, gente, que não tem causa determinada, elas teriam que ser encaminhadas para um local que a gente chama de Serviço de Verificação de Óbitos, ou SVO, tá? O que é esse Serviço de Verificação de Óbitos? É um serviço que investiga, faz necrópsias, que a gente chama de necrópsias clínicas, tá? Para investigar uma causa natural de uma morte, ok? Então, essa necrópsia clínica, tá? Em geral, os SVOs, os plantonistas são médicos, patologistas, tá? E eles fazem abre o cadáver todo e avalia macroscopicamente todos os órgãos, faz lâmina para avaliar microscopicamente esses órgãos, além de várias sorologias para doenças, tá? As mortes de causa violenta, elas têm que ser encaminhadas aos IMLs obrigatoriamente, tá? Então, o médico não pode fazer uma declaração de óbito de um óbito de causa violenta, tá? Ele vai ter que encaminhar esse cadáver para o IML, tá? Vamos entrar mais um pouquinho nisso aqui, tá? Vamos entender. Ó, nenhum serviço de saúde individual ou coletivo ele pode prescindir de um bom serviço de verificação de óbitos com a finalidade de registrar e estimar os tipos das mortes chamadas de causa natural, tá? O que acontece quando eu tenho um óbito e eu não investigo, né, um óbito de causa natural, e eu não investigo essa morte, tá?
essa declaração de óbito vai acabar saindo como causa indeterminada, tá? Causa indeterminada resolve alguma coisa para o gestor de saúde? Não. Eu não sei se foi de hipertensão, não sei se foi de Covid, tá? Eu não sei se foi de pneumonia, eu não sei se foi de H1N1, tá? Eu não sei se foi, sei lá, um AVC hemorrágico agudo ali. Então, gente, é importantíssimo eu saber do que a minha população está morrendo para a gente conseguir planejar medidas de prevenção e promoção de saúde, tá? A realidade do Brasil nós não temos quase nenhum serviço de verificação de óbito, tá? Então, essas mortes de causa natural, elas também não são investigadas no IML, tá? E com isso, essas mortes acabam ficando como causa indeterminada, causando um lapso aí. Eu tenho uma porcentagem alta, às vezes, né? Alta eu não vou falar, mas uma porcentagem que não é insignificante de mortes por causa indeterminada, tá? Então, eu não sei do que a minha população está morrendo, tá? Então, vamos entender melhor isso. Vamos esmiuçar isso aí melhor, tá? Quando tem uma morte natural com assistência médica, não tem dúvida aqui, né? É aquela pessoa que chegou no hospital, teve diagnóstico de infarto, e aí ela passou mal, nananã e tal, e acabou indo a óbito, tá? O médico assistente vai emitir essa declaração de óbito. Meu paciente está internado, ele vai a óbito, eu não preciso sair da minha casa 2 horas da manhã para emitir uma DO, tá? Se eu quiser, ok. O plantonista pode fazer isso para mim, tá? Aquele paciente lá, que é paciente do PSF, está lá em casa, em câncer terminal lá, cuidados paliativos, ou aquele paciente que é mais idoso, que é sabidamente hipertenso, coronariopata, enfim, tal, que vai a óbito. O médico do PSF, ele pode, e deve, e é obrigado a emitir essa declaração de óbito. Esses casos, em geral, não tem muito problema, tá? O problema sempre é esse aqui, morte natural sem assistência médica, tá? É esse que dá problema, é esse que as pessoas não sabem como conduzir, o que fazer, tá? Essa é a grande dúvida sempre, tá? Se eu tenho uma morte natural sem assistência médica, no meu mundo ideal, eu tenho que mandar esse paciente para o SBO. Chegando lá no SBO, ele vai ser submetido a essa necrópsia clínica, né? Vai fazer uma avaliação macroscópica de todos os órgãos, tá? Uma avaliação microscópica, se eu não conseguir avaliar só com avaliação macro, vou colher a sorologia e vou emitir a DO com a causa da morte. Simples assim, tá? Não tem SBO, não tem em Belo Horizonte, não tem em Divinópolis, não tem, acho que Uberaba ou Uberlândia tem, viu, se eu não me engano. Mas enfim, tá? Quem que tem que emitir? Quem tem obrigação legal de emitir essa declaração de óbito? O médico do Serviço Público de Saúde mais próximo do local. Tá? Aí eu escuto assim, mas eu nunca vi esse paciente. Sim, mas você tem obrigação legal de emitir essa DO. Mas eu não tenho nem ideia de que ele morreu. Sim, a sua declaração de óbito vai sair como causa indeterminada, tá? O que não pode, gente, é ter alguma suspeita de causa violenta. Ah, e se ele foi envenenado? Olha, se ele foi envenenado, tem que ter algum histórico dele ter passado mal, dele ter vomitado, de você ver alguma alteração no exame físico que sugira um envenenamento, tá? Você encontrar alguma coisa próxima, né, ao corpo ali, sei lá, um autoextermínio, né, por ingestão de medicamento. Eu acho algumas cartelas ali, ele tomava diazepam, eu acho uma cartela vazia de diazepam. Pode ser que ele tenha tomado o último comprimido ontem à noite e não tenha jogado a cartela fora, mas pode ser que ele tenha tomado a cartela inteira de diazepam, não pode? Tem alguns casos de morte natural que vão acabar indo para o IML. E nós, legistas, estamos extremamente receptivos a esse caso. Mas tem que existir uma justificativa para o encaminhamento, tá? Então, olha, ao IML, solicito avaliação, né, encaminho o paciente para necrópsia, paciente, sei lá, sabidamente coronariopata, portador de hipertensão, com histórico de depressão e ideais suicidas, foi encontrada uma cartela de diazepam vazia ao lado da cama. Ok, tá? Pode ser uma morte natural? Pode, mas existe uma suspeita. Outro caso de morte natural que vai muito para o IML, crise convulsiva, epilepsia. Tá? O paciente tem uma crise convulsiva e morre, mas às vezes ele costuma cair. E quando ele cai, ele corta a testa, tá? Ou ele sangra a boca, enfim. Você me garante que aquilo não é uma lesão externa? Não. Então você manda para mim. Ao IML, solicito necrópsia do paciente sabidamente epilético em uso irregular de medicação
porém foi encontrado sem vida em casa, com ferida corto-contusa na região hospital. Já entendi por que você está mandando, tá? O que a gente às vezes recebe e a gente devolve mesmo, tá? Que isso é uma recomendação da Superintendência de Polícia, é assim, paciente jovem nítido chegou em óbito no hospital em parada cardiorrespiratória, morte de causa indeterminada. Vai voltar, tá? Vai voltar e quem tem obrigação legal de fazer é a pessoa, né, o médico do serviço público de saúde mais próximo do local do óbito, tá? Vamos pensar numa outra situação. Você faz uma declaração de óbito, né, de uma morte teoricamente natural, e daí depois de uma semana, 2 semanas, tá? Mas naquele momento não tem nenhuma suspeita, alguém fala assim que ele foi envenenado. Vamos pensar numa situação hipotética. Gente, a partir daquele momento houve a suspeita, tá? E a partir daquele momento a gente vai abrir uma investigação. Provavelmente vai pedir o seu prontuário médico, vai avaliar esse prontuário médico, vai ver o que foi falado lá, e se precisar, a gente exuma esse corpo, faz um toxicológico desse corpo, tá? Agora, se eu não encontrei no seu atestado nada que tenha, que sugira ali uma morte de causa violenta, aquilo é uma morte natural até que se prove o contrário, tá? Qual que é uma outra situação que pode, né, trazer, isso eu vou falar para vocês, porque não foi uma coisa que eu vivi agora recente. A médica falou comigo, eu não vou fazer a declaração, porque outro dia eu fiz uma declaração de óbito aqui de uma morte natural, a criança já chegou aqui em óbito, tal, morte natural, e agora a família está processando aqui. A família estava processando porque ela estava suspeitando de erro médico, de mal condução do caso e responsabilidade profissional. É diferente. Eu tenho direito, eu, Andressa, de achar que o atendimento daquele meu parente não foi adequado e querer entrar com um processo contra o médico. A gente conversa isso melhor na aula de responsabilidade profissional. Mas uma coisa não tem nada a ver com a emissão da sua declaração de óbito, tá? Então, gente, a partir do momento que vocês estiverem de plantão em um serviço público, tá? Vocês estão sujeitos a passar por esse tipo de situação. Seja no PSF, seja numa UPA, seja num pronto atendimento. Vai chegar para vocês esses casos de morte natural, tá? Sem causa definida, sem diagnóstico, e vocês não vão inventar moda. Vocês vão fazer uma ectoscopia, avaliar esse corpo, tem que olhar o corpo, pelo amor de Deus, né? Outro dia alguém falou para mim que uma ex-aluna ligou e falou que chegou no PSF segunda-feira de manhã e eles tinham falado para ela que o seu fulaninho lá tinha morrido sábado, eles enterraram ele domingo, e aí queria que ela emitisse a declaração de óbito. Ela, Andressa, e aí? Eu falei, de jeito nenhum, você não viu o seu fulaninho lá, tá? Então, assim, não emitam DO sem ver o cartaz. Ou vocês saem de onde vocês estão e vão até o local do óbito, vocês também têm obrigação de fazer isso, ou pede, né, a autoridade policial vai liberar e vai pedir para mandar para vocês do local até o pronto atendimento, sei lá onde vocês estiverem, ok? Tá? E esses casos, às vezes, são tranquilos, porque quando encontra alguém morto, costuma chamar a polícia. Então, a polícia vai no local, às vezes a perícia da Polícia Civil vai ao local e fala, ó, não tem sinal de violência, não tem sinal de arrombamento, então fica até mais tranquilo, tá? Às vezes o que causa dúvida é isso, né? O SAMU socorre, já chega em óbito, reanima, não tem jeito e tal. Mas em geral você tem testemunhas, a pessoa passa mal, enfim, tá? Mas, resumindo, quem tem que fazer é quem estiver de plantão, tá? Morte violenta, gente, quem vai fazer o IML? Sempre, tá? Sempre que a causa básica da morte for violenta, mesmo que essa pessoa foi atropelada, daí 2 meses ela foi a óbito por uma pneumonia, por exemplo, tá? Então foi atropelada, teve um TCF, ficou 2 meses internado. Foi complicando, foi óbito por choque séptico, pneumonia. A causa básica da morte, a causa primária, a causa imediata ali da morte, ele morreu de quê? De pneumonia, natural. Mas a causa básica, lá atrás, o que desencadeou tudo, foi o TCE. Então, vai ter que ir para necrópsia, tá? Qualquer médico investido pela autoridade policial, tá? O que é isso? Às vezes você está numa localidade, é médico lá, né, da UPA, isso aconteceu comigo antes de eu ser legista, tá? E acontece um óbito lá. Nesse caso, era um doente de câncer terminal que ele suicidou, tá? Lá em Papagaios. E aí, não tem legista em Papagaios, tem que ir preparar de Minas. O delegado foi lá e falou assim, Andressa, olha, esse paciente é conhecido já, todo mundo sabia que ele estava deprimido, que ele estava com câncer terminal, ele suicidou, tem enforcado, né?
poderia fazer a gentileza de emitir DO? Eu vou fazer aqui uma solicitação, então ele, como autoridade policial, tá? Ele fez para mim uma solicitação por escrito para que eu fizesse essa DO, tá? Eu fui lá no local, saí de onde eu estava, era no UBS, fui no local, vi realmente ele enforcado e tal, não sei o quê, emiti a declaração de óbito. O que eu fiz? Anexei guardei uma autorização dessa dele, né, do ACOP comigo, e anexei aquela autorização ali ao prontuário. Então, se surgir qualquer dúvida em algum momento, tá ali, né, essa autorização dessa autoridade policial me liberando, né, que eu fizesse o atestado, a declaração. É óbvio, né, se fosse um homicídio, ele nem ia me pedir isso, tá? Mas em alguns casos pode pedir. Eu vou fechar essa tela aqui para vocês e vou abrir uma outra, tá? Com a foto da declaração de óbito, só para vocês entenderem aqui. Então, vamos lá. Olha só, gente. Então, a declaração de óbito, ela tem essas partes, tá? Em cima aqui, ó, o campo 1 é identificação, tá? Então, olha ali, ela é numerada, tá? Em cima, cada uma tem um número. Então, tem lá. O óbito é fetal ou é não fetal, tá? Tem que colocar a data do óbito e o horário, tá? A naturalidade, onde que essa pessoa nasceu. Nome da pessoa, o nome do pai, nome da mãe, tá vendo? Data de nascimento, idade, sexo, raça, situação conjugal, escolaridade, ocupação habitual. Então, o item 1 ali é a identificação do sujeito. Item 2, local de residência, tá? Então, endereço de residência. Rua, não precisa pôr CEP, não. Quanto mais completo tiver, melhor, né? Mas, às vezes, a gente não tem isso tudo. A terceira é onde aconteceu o óbito. Foi no Hospital São João de Deus? Foi no Hospital São João de Deus, foi o endereço do hospital. Foi na MG 050? Foi na MG 050. Foi na casa dele? Foi na casa dele. Então, vocês vão colocar onde esse paciente foi a óbito, tá? Aqui o campo 4 é só quando é fetal menor que 1 ano. E vocês vão olhar aí, ó, tá vendo? Idade, pede a idade da mãe, olha aí. As primeiras informações em relação à mãe, tá? A idade da mãe, a escolaridade, a ocupação da mãe, o número de filhos que ela tem, o número de gestações, como é que foi esse parto, tá? E ali no finalzinho tem o peso ao nascer, tá? A declaração de nascido vivo, enfim, ok? Ali, ó, no 5, gente, são as condições mesmo do óbito. Mas no inicinho ali você vê, né? Tem um óbito de mulher em idade fértil, se recebeu ou não assistência médica e se o diagnóstico foi confirmado com necrópsia ou não, tá? Esse campo, a gente volta nele, é o campo mesmo que a gente vai preencher da causa da morte. Embaixo aqui no campo 6, tá? É a identificação do médico que assinou essa declaração. Olha aqui, se ele é assistente, se ele é substituto, se ele é do ML, do SBO ou de outro lugar, tá? A assinatura, né? Direitinho. Não tem que pôr CRM escrito, não precisa carimbar, tá? Não tem necessidade de carimbo na declaração de óbito, tá? O campo 7 é preenchido só pelo legista, porque são situações, causas externas ali, né? Se foi homicídio, suicídio, onde que foi e tal. O campo 8, ele é preenchido pelo cartório, tá? E o campo 9 é localidade sem médico, tá? Então, se eu tenho uma localidade sem médico, duas testemunhas, elas podem declarar, tá? Atestar esse óbito, ok? Vou voltar para outra tela aqui. Então, só para vocês entenderem aí como é que é esse formulário da DO. Então, é isso aí, né? Os campos estão aí para vocês entenderem, tá? Esse é o campo que a gente preenche. Nós, médicos, é o campo mais importante aí para a gente preencher. Então, na primeira linha, ó, causa imediata ou terminal, tá? Eu sempre falo assim, lê esse nominho pequenininho aí, devido ou como consequência de, que vocês não erram, tá? Então, a causa imediata ou terminal, causas intermediárias é a causa mais básica da morte, tá? Na parte 2 ali, hipertensão, doença de Chagas, sei lá, CA de ovário, algum outro estado patológico significativo que o meu paciente tenha, mas que não necessariamente contribui para o outro, tá? Então, se vocês sempre lerem esse devido ou como consequência de, vocês não erram. Então, choque séptico devido ou como consequência de pneumonia, devido ou como consequência de trauma torácico contuso, por exemplo, tá? Então, vocês não vão errar. Então, olha só, gente, é o artigo 114 do Código de Ética, tá? É vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não o tenha prestado assistência ao paciente, salvo no último caso, se o fizer como plantonista, né?
médico substituto em um caso ou em caso de necrópsia e verificação médico legal, tá? Por que eu trago isso aqui também? Porque às vezes alguns médicos, eles usam esse artigo 114 para não atestar o óbito, tá? De uma morte natural, ok? Mas olha aqui, gente, você pode fazer como médico substituto, como médico plantonista, tá? Eu, como legista, nunca dei assistência para esse médico e vou atestar o óbito também, tá? Então, nesses casos, né, a morte por, né, natural, sem assistência médica, ela é responsabilidade do plantonista, tá? Então, vamos lá. Vamos falar alguns exemplos aqui para a gente ver se vocês entenderam, tá? Masculino, 65 anos, há 35 anos ele era hipertenso, não fez tratamento, né? Há 2 anos começou a apresentar dispneia de esforço, foi ao médico, foi diagnosticado hipertensão, cardiopatia e iniciou o tratamento. Há 2 meses começou com uma ICC, tá? Hoje ele teve edema agudo de pulmão, faleceu após 5 horas, tá? Ele tinha um câncer de próstata. É uma morte natural, concorda? Não preciso mandar para o SBO nem para o IML, eu sei a causa do óbito. Quem vai dar o atestado vai ser o médico assistente, ok? Então, aqui, ó, edema agudo de pulmão. Aqui, gente, ó, nesse campo, é o início, tá? Tempo aproximado entre o início da doença e a morte, tá? E eu posso colocar o CID se eu quiser, tá? Posso colocar só o CID, se eu quiser, ou colocar só a causa. Então, edema agudo de pulmão às 5 horas, devido ou como consequência de ICC, né? Insuficiência cardíaca hipertensiva, congestiva, enfim, cardiopatia, hipertensão arterial e ele tinha uma neoplasia prostática de próstata. Ah, não podia colocar só edema agudo de pulmão, não, professora? Pode, não está errado, tá? Mas eu não podia colocar só cardiopatia hipertensiva, tá? Mas quanto mais completo for, melhor para eu abastecer as informações lá no CIM, tá? Ok? Ah, não queria pôr neoplasia prostática, neoplasia de próstata. Ok, também. Mas quanto mais você colocar, mais completo fica, tá? Masculino, 25 anos, pedreiro, estava trabalhando quando sofreu queda do andaime, tá? Uma altura correspondente a 2 andares. Foi recolhido pelo serviço de resgate, encaminhado ao hospital e teve um traumatismo craniano, faleceu daí 3 dias, tá? Então, é uma morte de causa violenta, vocês concordam? Eu sei a causa da morte, mas é uma morte de causa violenta. Tenho que mandar para o IML, ponto, tá? Então, como é que sai? Esse edema cerebral, ou sei lá, hemorragia subaracnoide, hemorragia subdural, tá? Ou eu não quero colocar o edema cerebral, porque eu não sei o que foi exatamente. Traumatismo crânioencefálico, tá? Choque neurogênico, traumatismo crânioencefálico. E esse queda de andaime aqui, é que o França fala que você não deve colocar de jeito nenhum, tá? Neste caso, eu colocaria lá naquela parte 7, né? Onde eu vou preencher lá, né? Que é da medicina legal. Acidente de trabalho, sim ou não, de onde que eu peguei essas informações, e lá eu coloco que teve uma queda de andaime e onde ocorreu essa queda, tá? Então, o França fala que a gente não deve colocar isso aqui, ok? Masculino sofreu acidente automobilístico com trauma torácico há 1 mês. Foi submetido a drenagem torácica também há 1 mês. Teve alta de CTI há 15 dias. Evoluiu com pneumonia, choque séptico e óbito, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Eu sei qual é a causa da morte, pneumonia. E foi uma causa natural, tá? Só que a causa básica lá atrás é o trauma torácico por causa do acidente. Então, esse paciente vai ter que ir para o IML, tá? Choque séptico, pneumonia, trauma torácico e a mesma história. O França fala que eu não tenho que colocar acidente automobilístico aqui. Eu posso colocar trauma torácico contuso, para ficar mais específico. Não é perfurante, não é pérfuro cortante, não é penetrante, tá? É um trauma contuso, ok? Feminino previamente hipertensa, teve mal súbito na fila do banco vindo a óbito. Eu não sei de que essa paciente morreu, vocês concordam? Tá? E é uma morte de causa natural, tá? Quem que tem que fazer esse atestado? O SBO. Não tem SBO, eu tenho que mandar para o Serviço Público de Saúde mais próximo. E aí, gente, sai como indeterminado de causa clínica. Não tem que inventar, foi AVC, foi infarto, foi... Não, indeterminado de causa clínica. Ponto. Tá? Posso colocar hipertensão arterial? Posso. Ah, não, Andressa, mas isso aí foi alguém que me falou. Então não coloca nada. Deixa só indeterminado de causa clínica, tá? Gente, não existe, tá? Ah, dei mais um exemplo. Esqueci. Masculino portador de doença de Chagas há 10 anos, admitido com sangramento oral devido à úlcera perfurada. Evoluiu com choque turbulento e óbito. Causa natural, tá? E eu sei qual foi a causa da morte, tá? Então, esse paciente vai ser
quem vai testar o óbito vai ser o médico assistente, tá? Choque hipovolêmico, úlcera, e eu posso colocar que essa doença de Chagas, que era uma comorbidade que ele tinha aí, tá bom? Ah, será que essa doença de Chagas não ajudou por causa daquela circulação? Ok, pode, mas a gente ou coloca ela se eu achar que ela tem, relação direta ali com aquela úlcera perfurada, eu posso até colocar. Mas na dúvida, deixa ela no campo 2 ali, na parte 2, tá? Não existe atestado falência múltipla de órgãos, parada cardiorrespiratória, isso não é causa de óbito, tá? Eu posso até colocar falência múltipla de órgãos devido a como consequência de SARA por leptospirose, por exemplo, ok? A parada cardiorrespiratória devido ao infarto agudo do miocárdio. Tá, aceito, entendeu? Mas parada cardiorrespiratória e falência múltipla não é causa de morte. Todo mundo que morre tem parada cardiorrespiratória e falência múltipla, ok? Tá? Então, vocês não vão preencher assim, não sabe, põe indeterminado, tá? Essa aula, gente, não tem no França. Vocês vão baixar esse documento aqui. É um documento do CFM, junto com o Ministério da Saúde, chamado Declaração de Óbito. Eu acho, não sei se eu cheguei a mandar para vocês já, posso mandar também, eu tenho aqui, tá? Acho que eu já mandei para vocês. Documento necessário e importante. Baixa isso aqui e lê, tá? Tá bem explicadinho, tá? O que é a declaração, tá? Como é que vocês preenchem, tem vários exemplos, tá bom? E não tem erro, tá? Teve dúvida, pode consultar lá, ok? Vou abrir para dúvidas. Muito bem, então vamos lá. Ah, tem um aplicativo aí, tá vendo, Odilon, viu? Vivendo e aprendendo. O Odilon falou que tem um aplicativo aqui que é muito bom e tem vários exercícios, tá? Então, esse aplicativo vocês podem baixar até para ver.